Amém, amém. Eu vou aguardar um pouquinho os irmãos chegarem. Acredito que acabou de bater 20 horas. Amém, pastor, já chegou. Graça e paz, glória a Deus, amém. Vamos ouvir um pouco mais da palavra de Deus, né? Hoje nós não tivemos os louvores com Lucas. Acredito que ele esteja trabalhando, que eu acredito que só isso faria com que ele não fizesse os louvores, né? Só motivo de força maior. Paz, Yara, paz. Comunidade Rio de Vida. Amém. Acredito muito que seja por isso, né? Então nós vamos agradecer a Deus por mais uma semana, paz. E por mais uma vez estarmos juntos para estudarmos um pouco a palavra de Deus, agradecer pela vida do Lucas, pela vida dos pastores, pastor Rubem, a irmã Edna, a pastora Edna, e agradecer a Deus pelas nossas vidas e porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar para dar início. Amém, irmãos? Soberano Deus e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por mais essa oportunidade que nós temos, Pai, de estudar a Tua palavra, de falar do Senhor, Pai. Como é gratificante, como é bênção para nós, Pai, ouvir do Senhor. Que nós possamos ouvir atentamente a Tua voz. Que hoje, Espírito Santo, mais uma vez, o Senhor possa ministrar no nosso coração aquilo que o Senhor deseja. Trabalhar na nossa vida e fazer, Senhor, da nossa vida, Pai, tudo para honra e glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Tia Maria chegou aí. Glória a Deus, minha tia, bênção. Amém, irmãos. Nós estamos estudando, né, sobre as declarações que Jesus fez de si mesmo. Na primeira semana, no dia 7 de julho, nós vimos quando Jesus declara que ele é o pão da vida. Então, nós estudamos sobre a multiplicação dos pães, né? Sobre aqueles que procuraram a Jesus por aquilo que ele havia feito e não por aquilo que ele era. E ele disse, olha, vocês estão aí preocupados com esse pão que eu multipliquei e que sobrou 12 cestos, mas vocês precisam procurar o pão da vida, aquele que quando vocês comerem, jamais vocês terão fome, vocês serão pão da vida. Aí, semana passada, dia 14, nós vimos quando Jesus declara que ele era a luz do mundo, que ele é a luz do mundo. Rosinha, saudade de você, gatona, minha amiga querida. Então, nós vimos Jesus declarando que ele era e ele é a luz do mundo. Então, quando Jesus ali encontra com Nicodemos, à noite, Jesus vai usar, né, esse momento, por ser calada da noite, por ser escuro, Jesus vai usar dizendo que ele é a luz, né, do mundo e que nada fica oculto diante dele, porque aonde ele chega a luz, e a luz revela tanto as boas quanto as más obras. As más obras feitas pelo homem, né, com a intenção do seu coração ruim, e as boas obras feitas através do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos estudar a frase que Jesus usa dizendo ali em Jerusalém, eu sou a porta das ovelhas. E é interessante
que Jesus estava em Jerusalém, né, falando para judeus, e ali também haviam muitos fariseus, conhecedores da lei, mas Jesus ele vai usar um termo conhecido de todos. Por quê? Porta das ovelhas. Ele declara então ali que ele é a porta das ovelhas, por quê? Porque ele usou esta expressão. A cidade de Jerusalém, como a maioria das cidades que eram já organizadas, que já tinham as suas leis, já tinham todo o seu, já estava estabelecida, muito bem estabelecida a cidade, essas cidades elas costumavam ser todas muradas, né? Então havia um muro em volta da cidade que servia como a sua proteção, como uma forma de guardar a cidade. E estas portas, essa muralha de Jerusalém, na cidade ali, ela era constituída de 12 portas. 12 portas. E uma dessas portas chamava-se Porta das Ovelhas. Por que se chamava Porta das Ovelhas? Porque apenas as ovelhas podiam passar. E olha que interessante. Quando Jesus declara que ele é a porta das ovelhas para aquelas pessoas ali de Jerusalém, aqueles fariseus, aqueles judeus religiosos, ele vai dizer: olha, eu sou a porta que somente quem é ovelha pode entrar. Então, uma das coisas que Jesus declara, eu sou a porta das ovelhas, é que ele está dizendo, olha, somente ovelhas, somente daqueles a quem eu sou pastor, entram por essa porta. Interessante, porque nós estudamos há pouco tempo o salmo que dizia, né, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, Salmo 23. Então, quando Jesus é o nosso pastor, nós somos a sua ovelha e somente as suas ovelhas entrarão por essa porta. E você sabe que essa porta só passavam as ovelhas, você sabe o motivo? É porque essa porta, ela era baixa, muito mais baixa que as outras 11 portas, e ela era muito mais estreita. Então, se eu falar para você que ela era apertada, você logo vai lembrar de um outro versículo, em que Jesus também declara sobre a porta. Lá em Mateus 7, 13 e 14, Mateus vai narrar, né? Vai colocar no papel aquilo que Jesus falou para as pessoas assim, olha, entrem pela porta estreita. Olha que tremendo. Então, mais uma vez, Jesus está fazendo menção da porta que é estreita. A porta estreita somente ovelha pode passar. Aleluia! Então ele disse: entrem pela porta estreita. Por quê? Porque a porta larga e o caminho espaçoso conduzem à perdição. Ou seja, se você entrar por um caminho que não é o caminho das ovelhas, entrar pela porta que não é a porta das ovelhas, você pode se perder para sempre. E isso, quando nós falamos de perdição, aqui Jesus, né, falando da perdição, ele está falando de eternidade. Isso é muito sério. Então você vai ficar perdido, ok? Depois ele vai falar assim, ó, e além de tudo, muitos são os que entram por ela, pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Por quê? Porque é mais fácil
porque é mais tranquilo, né? E Jesus vai declarar que a ovelha, ela vai entrar pela porta das ovelhas. E a porta das ovelhas, ela é estreita, ela é apertada. E ele vai continuar. Estreita é a porta e o caminho apertado, não é mais espaçoso o caminho. E a porta também não é larga, ela é apertada. E esses dois vão levar à vida. Aqui, novamente, Jesus está falando da vida eterna com Deus. E ele vai fechar o versículo dizendo: e poucos são os que a encontram. Então, assim, nós podemos fazer parte de dois grupos apenas. Aquele grupo da multidão e que caminha por caminhos espaçosos e entra pela porta que é também espaçosa, né? Mas que este caminho conduz à perdição. Grupo das ovelhas, da porta das ovelhas, cuja porta é apertada. É bem difícil de passar e somente a ovelha passa. Porém, são poucos que a encontram, mas ela leva à vida. Jesus está oferecendo aqui não um caminho de facilidades. Jesus está oferecendo aqui não um caminho de 1000 maravilhas. Ele apenas está orientando que não seria tão simples ou tão fácil para uma pessoa que não se colocar, né, não se colocar na condição de ovelha, passar por este caminho. Agora, se você se colocar, né, como ovelha, esta porta, ela é perfeita para você. Se eu me colocar na condição de ovelha desse pastor, essa porta é perfeita para mim. Eu preciso diminuir, eu preciso me colocar como ovelha para que eu possa entrar por essa porta das ovelhas. Amém? Vamos continuar. Essa porta das ovelhas era o único, grava bem essa palavra, era o único caminho que levava as ovelhas até o templo. Olha que coisa linda! Você consegue entender que esta porta era o único caminho, o único acesso. E Jesus, quando ele declara, eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Não é, essa porta é para passagem de ovelhas. E também é o único acesso à presença de Deus. É o único acesso à presença do Senhor, Deus Criador, né? Deus Pai, Yahvé. Então Jesus está declarando: eu sou o caminho, o único caminho. Não sou um dos caminhos. Nós ouvimos muito esse ditado que diz: todos os caminhos levam a Deus. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, vai nos comprovar que não é assim. Que o único caminho para Deus é Jesus. O Filho unigênito, o Filho do Pai que veio para morrer por nós. Então Jesus ele declara: olha, eu sou o único acesso, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o único acesso ao Pai, como aquela porta das ovelhas era o único acesso ao templo, ok? Olha que coisa mais linda. Há um caminho, que é Jesus, o caminho, que leva a uma porta, que é Jesus, a porta, ok? Nós só precisamos ser ovelhas. E como nós caminhamos com Jesus? Ouvindo a voz do pastor, que é Jesus.
Lá em João 10, vai dizer, né? Aqueles que ouvem a minha voz e me seguem são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se você é ovelha, você vai entrar pela porta das ovelhas. Você vai entrar pelo único caminho que te leva até o templo, ou seja, o único acesso que te leva ao Pai. E olha que interessante, tem mais uma coisa que eu quero compartilhar com você. Depois que a ovelha trilha aquele caminho, entra pela porta específica de ovelhas, porta das ovelhas, ela vai passar por mais um processo. E não é diferente comigo e com você. Quando nós decidimos seguir a voz do bom pastor, sermos ovelhas, nós caminhamos no caminho de Jesus, nós entramos e agora nós temos um processo. Qual era o processo com aquelas ovelhas? Aquelas ovelhas, após passarem por essa porta, elas tinham 5 tanques em que elas precisavam mergulhar, passar para que elas ficassem limpas. Olha que coisa mais linda! Para que elas ficassem limpas, purificadas, sem sujeira nenhuma na sua lã. Quando nós caminhamos com Cristo, entramos pela porta, começa então na nossa vida um processo de limpeza, em que as nossas vestes vão ficando alvas como a neve, alvas como a lã. Então as ovelhas, elas iam de tanque em tanque, cada tanque ia deixando um pouco mais da sua sujeira, ia ficando um pouco mais limpa cada tanque em que elas passavam, antes de elas serem oferecidas a Deus no templo. Então elas caminhavam, vinham sujas, aí elas entravam por aquele caminho, aí elas entravam pela porta das ovelhas, na condição de ovelhas, e agora elas limpas. O processo de purificação para serem então oferecidas como oferta agradável ao Senhor, como para ser apresentadas. Elas iam se limpando para serem apresentadas a Deus. Paulo, em Romanos 12, 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, olha só, nós, quando vamos... Oi, boa noite, amor. Um beijo, saudade de você e do Pedro, estão aí trabalhando longe, logo, logo estaremos juntos. Então, ele vai dizer assim, olha, nós precisamos apresentar a Deus, mas antes, né, de nos apresentarmos a Deus, nós vamos passar por esse processo. É um sacrifício vivo, santo, ou seja, separado, né? Então, agradável a Deus. Então, quando nós lembrarmos da porta estreita, da porta das ovelhas, pensem, reflitam que somente a ovelha tem condições de entrar. Então, eu e você precisamos nos fazer, né, estarmos na condição de ovelha. E o que a ovelha faz? Lá em João 10, Jesus vai narrar, né, o início da história de que como a ovelha se comporta, né? A ovelha, ela ouve a voz do pastor, né? Ela obedece a voz, ela segue a voz conhecida, ela não fica preocupada em ouvir
em ouvir outras vozes. Por quê? Porque ela está concentrada na voz do pastor. Amém? E o nosso pastor é Jesus. Quando Jesus está explicando ali para aquelas pessoas que ele é a porta das ovelhas, eles sabiam muito bem o qual era o contexto do que ele estava dizendo. Quem não entra no aprisco pela porta, olha só, nós precisamos entrar pela porta. E como é essa porta? Ela é estreita e apertada. Por quê? Porque somente ovelha passa ali, ok? E depois que você entrar então por essa porta, você vai passar por um processo. Eu vou passar por um processo da limpeza. A gente vai se banhar nessas águas, vão nos purificar para que então nós possamos nos apresentar a Deus. Irmãos, se você hoje, né, entendeu que você precisa ser mais ovelha, como que a gente aprende a ser mais ovelha? Deixando Cristo ser o nosso pastor. O pastor, ele leva a águas tranquilas, mas ele também, ele tanto tem a vara como ele tem o cajado, né? A vara, ela serve ali para ser, ela vem para não é castigar, mas ela vem para orientar, para chamar atenção, para corrigir ali, né? E o cajado ele serve para trazer para perto, né? Aquela curvinha ali do cajado para trazer a ovelha para perto. Então nós precisamos entender que toda a correção de Cristo, toda a correção do Senhor é para que depois ele possa nos trazer mais para perto. Por quê? Porque quando ele vai nos corrigir, é porque nós estamos entrando por portas que deveríamos entrar, trilhando por caminhos que nós não deveríamos trilhar, né? Então ele vem e ele alerta com aquele amor, né? Que é em amor que ele nos repreende, que é em amor que ele nos corrige, para que cada vez mais nós não nos dispersemos por aí, apriscos desconhecidos, campos desconhecidos, e caminhando como ovelhas sem pastor, ou seja, perdidas, né? Eu vi há pouco tempo na internet uma ovelha que tinha ficado sem um pastor cuidar, né? Sem um pastor cuidar dela, uma ovelha mesmo, um animalzinho. E ela tava assim com um pelo imenso, né? Com aquela lã dela assim imensa, o rosto dela assim quase não aparecia. Por quê? Porque ela estava sem os cuidados, ela estava pesada, porque aquela lã pesa, né? Então ela estava precisando ser tosquiada, ela estava precisando ser cuidada, né? Então é dessa maneira que eu quero terminar essa ministração, falando para você que nós precisamos ser ovelhas, Cristo nos pastorear, para que nós possamos entrar por essa porta das ovelhas, que é Cristo, para que nós passemos por essas etapas de santificação, que são esses 5 tanques aí, e lembrar que existe apenas um único acesso ao templo, que era a porta das ovelhas. Então nós temos um único acesso à presença de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Se você tem um pedido de oração, você pode colocar aí. Se você tem um comentário para fazer, o pastor colocou, oh, glória a Deus. É verdade, Jesus é a nossa porta. Somos ovelhas do seu pastoreio. Amém, irmãos? Semana que vem estaremos juntos novamente, se assim Deus permitir, né? Como nós costumamos dizer, se Jesus não voltar. Amém?
Vamos orar para finalizar. Agradecer a Deus por todos vocês que chegaram aí. Acredito que eu citei o nome de todos. O Valmir tá aí. Graça e paz, Valmir. Amém. Então, se você não se esqueça, né? Amanhã, às 21h, nós teremos no Instagram da comunidade, né? O estudo. Ontem foi maravilhoso, foi um assunto palpitante, né? E é gostoso quando é assim, meio polêmico, mas é gostoso, a gente aprende muito. E que você tenha uma noite abençoada. Agradecer você que veio, que está assistindo agora, agradecer você que vai assistir, né, esse vídeo depois, né, gravado. Continue firme no Senhor. Não apenas escute, mas ouça a voz do Espírito Santo. Amém? Não apenas escute, mas ouça. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo no seu coração. Vamos orar. Glorioso Deus, nós te louvamos e bendizemos por este tempo, Pai, de estudo da Tua Palavra. Obrigada porque o Teu Espírito Santo tem ministrado nos nossos corações. Todas as palavras de Jesus têm sido, Pai, sempre, Pai, edificantes para a nossa vida, porque sem elas, para onde iremos nós, se só Ele tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Estudamos aqui então as palavras de Jesus por mais uma semana e que nós possamos, Pai, ser cada dia mais sedentos pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor deixou para nós de instrução e que possamos aprender e não somente aprender, mas colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Deus abençoe você, tenha uma boa noite e até semana que vem.